Muito bem, galerinha do sexto ano, esse vídeo é para explicar um pouquinho sobre coordenadas cartesianas. Foi a matéria que a gente viu na semana passada, mas eu senti que vocês ficaram com um pouquinho de dúvida, então vamos reprisar ela aqui, certo? Na apostila de vocês, na página 201, tá aqui a página, ó, a gente começa a falar sobre coordenadas cartesianas, certo? Passei um pouquinho, deixa eu descer. Pois bem, o que são coordenadas cartesianas? Deixa eu chegar lá na página, só um minuto aqui que eu acabei subindo demais. Página 201. Em matemática, a localização de pontos em um plano é feita com o auxílio de duas retas numéricas perpendiculares, chamadas eixos, em que, em geral, indicamos por x e y. Esses eixos determinam o plano cartesiano. Bom, para a gente estudar coordenadas cartesianas, a gente primeiro precisa entender que em matemática existe um modo de você apontar a posição de cada elemento dentro de um determinado plano. O que é plano? Plano é um desenho. Todo mundo aí provavelmente já jogou Free Fire, Fortnite ou outros joguinhos. E nesses joguinhos você tem lá aquele radar. E você olha para o pontinho e vê exatamente aonde o oponente está localizado. E você vê como ele vai se mexendo e tenta atirar e matar o oponente, alguma coisa do tipo. Então, aquilo dali é uma espécie de plano cartesiano. Você tem um plano, o plano é o espaço onde você está jogando, certo? E cartesiano é porque a pessoa que inventou se chamava René Descartes. Foi um matemático que nasceu na Suíça, se eu não me engano. Nasceu na França e morreu na Suíça, Nasceu na França e morreu na Suíça, foi ele que desenvolveu essa ideia de posicionamento. Essa ideia de posicionamento ela também é vista no âmbito de geografia, é vista dentro ali da questão do GPS, ela é vista quando você digita ali as senhas no seu celular, ela é vista em diversos pontos diferentes, não só em matemática. Lá em geografia, a gente estuda as latitudes e as longitudes e mostra exatamente qual é a posição. Ih, caraca, mudei aqui, peraí, meu Deus. Voltei. Mostra exatamente qual é a posição de um corpo, de um país, de um barco, de um avião dentro do planeta Terra, utilizando a latitude e a longitude. O que a gente vai estudar aqui no sexto ano? No sexto ano, a gente vai aprender a construir um plano cartesiano e, posteriormente, a gente vai aprender a marcar pontos dentro desse plano cartesiano. Então, vamos lá. Como já dizia o texto, estava falando aí anteriormente, vou pedir desculpa pelos plim, plim, é porque meu WhatsApp está aberto no computador, então esse barulhinho que está fazendo é porque está chegando mensagem aqui. Para evitar acidentes, eu não vou mexer nele agora. Então, como eu falei anteriormente, ou está escrito no texto, para a gente conseguir construir as coordenadas cartesianas, a gente tem que desenhar um plano cartesiano. O que é um plano cartesiano? São duas retas enumeradas de 0 ao infinito. Essas retas precisam ser perpendiculares entre si. O que isso significa? Significa que elas formam uma cruz, tá bom? Eu vou desenhar essa reta de um jeito bem simples, ó. Vou vir aqui no Paint, vou fazer um quadrado, ou uma espécie de quadrado, algo muito parecido, tá vendo? O quadrado, o retângulo, ele é formado por ângulos retos, então esse pedacinho aqui tem 90 graus. Então aqui, ó, é só apagar essa parte aqui de cima, essa parte aqui de baixo. Agora eu tenho ali as minhas retas perpendiculares entre si. Óbvio que você não está fazendo esse exercício no Paint. Então você não vai conseguir fazer essas retas perpendiculares pelo seu computador. Ok? Você vai fazer essas retas perpendiculares com a sua régua. Você vai pegar a sua régua e vai traçar uma linha. Opa, não pode ser reta desse jeito não, precisa da régua. E vai traçar uma linha reta, desta forma aqui, ó. Tá vendo? Tem que deixar ela bem retinha. Pronto. Ficou um pouquinho tortinho aqui, não tem problema não. Depois você vai vir e vai traçar outra linha deitada. Aqui, olha. Ponto. Certo? O plano cartesiano desenvolvido por René Descartes, ele não era só esse L. Na verdade, o plano cartesiano, ele forma uma cruz, um X, certo? Onde para cima a gente tem valores positivos e para baixo temos valores negativos. À direita, valores positivos e à esquerda, valores negativos. Como você ainda está no sexto ano e não sabe o que é positivo ou negativo, a gente só vai falar
dos pontos que se referem aos positivos e negativos. Então, para você conseguir desenhar o seu plano cartesiano, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua linha, vai dar pegar a sua régua, desculpa, vai fazer uma linha reta na vertical. Não ficou reta não, tem que ficar retinha aqui, ó. Espera aí que não está ficando. Reta na vertical. Ok? Supõe que ficou reta, senão a gente perde muito tempo. Depois você vem aqui e faz uma linha reta na horizontal. Elas precisam se cruzar, elas precisam ser concorrentes entre si, formando um ângulo de 90 graus entre elas. Ok? O que eu conheço disso daqui? Deixa eu apagar esse quadrado aqui. Vou ficar com aquele dali que vai ficar mais parecido com o seu desenho. O que eu sei desse quadrado? Eu sei que esse quadrado ele é formado por... Eu sei que essas linhas perpendiculares é formado por dois eixos. Um eixo que eu chamarei de Y, que é o eixo da vertical, e um eixo que eu chamarei de X, que é o eixo da horizontal. Olha aqui, chama ele de X. Beleza? De X. Como eu falei no início, todo esse eixo, todas essas linhas, elas são enumeradas. O momento em que elas se cruzam, eu vou marcar aqui de vermelho, esse ponto ali que elas se cruzam, a gente chama ele de origem, certo? Por que a gente chama de origem? Porque é dali que começa tudo. E da onde começa, a gente chama de zero. Então, a origem ela é o zero tanto para o x quanto para o y. A gente começa a contar a partir do zero. Então, ali, ó, se eu sei que esse ponto é a origem, aqui é zero. Eu vou caminhando para a direita, eu vou fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, até quando? Até o infinito. É isso que essa setinha aqui no final quer dizer, que não acaba nunca, que vai até o infinito. Tá bom? Então vamos lá. Então, vamos marcar aqui os pontos. Ver se eu consigo marcar até o 7. Ó. Com o auxílio da minha régua, eu não tenho régua no meu computador, mas provavelmente você deve ter uma régua na sua mão. Com o auxílio da minha régua, eu vou marcar a mesma distância do 0 para o 1 e do 1 para o 2. Supõe-se que é a mesma distância, tá bom? Você está marcando aí na sua régua. Aqui é o 3. Ó, fazer o 4 aqui. Ó. Esse é o 4. Mais para cá é o 5. Para cá vai ser o 6. Aqui no final vai ser o 7. Ok? Observou? Acabou no 7? Não, eu parei no 7. Se eu quiser desenhar minha linha um pouco mais para frente, eu vou até o 8, 9, 10, 30, 40, 50, até o número que eu quiser. Ok? Vou fazer o do Y, só que o do Y eu não vou fazer de verde, gente. Vou fazer o do Y de vermelho. Vou fazer aqui de vermelho, ó. Tem que ser essa mesma distância. Agora para cima aqui, ó. Vai ser o 1. Aqui, o vermelho vai confundir ali, né? Deixa eu pegar uma cor diferente. Vou pegar um amarelo, que aí não confunde, ó. Aqui vai ser o 1. Aqui mais para cima vai ser o 2. Um pouquinho mais para cima vai ser o 3. Mais um pouquinho vai ser o 4. Mais um pouquinho vai ser o 5. E eu vou subindo até o 6. Chegar lá em cima vai ser o 7. Ok? O que isso significa? Significa que meu eixo de y começa no 0 e vai até o infinito. Infinito positivo. Aqui começa no 1 e vai até o infinito. Infinito positivo. Se eu fosse continuar para a esquerda, aqui seria o menos 1. Um pouco mais para frente o menos 2, o menos 3, o menos 4, o menos 5, o menos 6. Só que a gente não vai trabalhar com valores negativos, porque eu já expliquei, a gente está no 6º ano. Para cá para baixo, ó, seria o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4, o menos 5 e assim por diante. Tá bom? Então, isso daqui que eu acabei de desenhar, essa cruz enumerada, a gente chama de plano cartesiano. Esse plano cartesiano ele contém coordenadas. Por que ele contém coordenadas? Porque assim como em cima do 0, aqui está o 0, sai uma linha que eu chamo de eixo de x, e em cima do 1 vai sair outra linha parecida com o eixo de x. E ela vai passar pelo 1. Vou puxar um pouquinho mais para cá, para a gente não confundir. Deixa eu fazer de novo. Ela vai passar exatamente pelo 1 aqui, ó. Ok?
tem que ficar paralela, não pode ficar tortinha. Essa linha, meus amores, ela é imaginária. A gente não precisa ficar desenhando linha em todas, tá bom? Aqui no 2 vai passar outra linha, certo? Aqui, ó, minha outra linha. Aqui no 3 vai passar outra linha, certo? Como eu acabei de falar, essa é uma linha imaginária. Estou fazendo só para fins explicativos. O que você consegue perceber? Você consegue perceber que cada elemento, supõe-se que todas essas retas são paralelas, tá, gente? Por favor, estou desenhando num computador também enrolado aqui. Supõe-se que... o que isso quer dizer? Quer dizer que cada elemento, cada número do eixo de x, cada número do eixo de y, desculpa, ele é uma linha paralela ao eixo de x. A mesma coisa acontece... Opa, não, aqui é amarelo. A mesma coisa acontece no eixo de y, no eixo de x. Olha aqui, ó. Eu vou traçar minha linha paralela ao eixo de y. Olha lá, foi a primeira. Vamos fazer a segunda aqui, ó. Foi a segunda. Vou fazer a terceira aqui, a terceira, ó. Foi a terceira. O que você consegue perceber? Você consegue perceber que vai formando vários quadradinhos ali, não é? Certo? E que esses quadradinhos, se você desenhou com a régua bonitinho, eles têm o mesmo tamanho. Certo? Todos os quadrados têm o mesmo tamanho. Peço desculpa se por acaso os meus, alguns ficarem com tamanhos diferentes. Afinal de contas, eu estou fazendo sem régua. Ok? Então, olha ali, ó. São vários quadradinhos. Cada quadradinho ele é formado pela malha entre as linhas. Observou que a linha verde ela se cruza com a linha amarela? Ela cruza com a linha amarela, certo? O ponto de cruzamento entre a linha verde e a linha amarela, que seria esse aqui, ó, por exemplo, a gente chama de coordenada cartesiana. Isso é uma coordenada cartesiana. É o local exato onde está posicionado determinado ponto. Ah, Fabrício, mas isso não serve para nada, serve para muita coisa. Por exemplo, nos aeroportos, graças às coordenadas cartesianas, a gente consegue, os operadores conseguem saber exatamente a posição de um avião. Ok? Se esse avião sumiu no radar, se não sumiu e alguma coisa do tipo. Ok? Então, assim, o momento em que elas se cruzam, a gente chama de coordenadas cartesianas, certo? Como é que eu defino essas coordenadas cartesianas? Como é que eu vou identificar uma coordenada diferente da outra? A gente identifica uma coordenada diferente da outra pelos pontos delimitados. Esses pontos, eles são apresentados com letras maiúsculas, como todo ponto aparece, sempre com letras maiúsculas. A, B, C, D, E, letras maiúsculas do nosso alfabeto. O ponto A, eu vou chamar ele de 2 e 5. O que significa isso, 2 e 5? O primeiro elemento que aparece ali, a gente chama de x. O segundo elemento, classificamos como y. Pois bem, para marcar esse pontinho aqui, ó, 2 e 5, eu vou vir aqui dentro do meu plano cartesiano e vou ver a linha 2 e a linha do 5. Eles vão se cruzar em algum momento. Nesse ponto em que eles se cruzam, formando um ângulo de 90 graus, eu classifico como ponto A. Olha que interessante. Esse é o meu ponto A. Vamos fazer o ponto B? Olha aqui, ó. O ponto B eu vou chamar de 7 e 1. Lembra, o primeiro que aparece é o x, não é? O segundo que aparece é o y. Então, eu vou vir aqui, ó. 7 é o x, ó. 7x, 1y, 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 ó. Então, aqui, o momento em que eles se cruzam, eu chamo de ponto B. Legal, né, gente? Certo? Terceiro ponto aqui, ó. Eu vou chamar de 3 e 0. O primeiro que aparece é o x. Tá aqui, ó. Ó o 3 aqui. O segundo que aparece é o y, 0. O 0 está aqui, ó. Não é? Certo?
Toda vez que o eixo de y for 0, eu marco o meu ponto em cima do eixo de x. Onde é em cima do eixo de x? É na linha preta que você está vendo aqui, ó. Essa linhazinha preta aqui, ó. Esse é o eixo de x. Então, esse daqui é o ponto C. Certo? Então, se o y for 0, eu marco em cima do eixo de x. E se o x for 0? Olha lá, vamos mudar aqui, ó. 0 e 3. Onde é que eu vou marcar esse par ordenado? Esse par ordenado eu vou marcar em cima do eixo de y. Olha o eixo de y aqui, ó. x0, y3. Marcar em cima do eixo de y. Esse pontinho ali eu vou chamar de D. Ok? Chamei de D. Para finalizar, vamos marcar o ponto E. Só chamar a atenção o seguinte, ó. 3 e 0. 0 e 3 não são as mesmas coordenadas. Observe que o C ele ficou em local diferente do D. Apesar de aparentar ser a mesma coordenada, de ser os mesmos números, o fato de estar em ordens diferentes já implica de que não é o mesmo ponto, não está no mesmo local. Ok? Pode ser o mesmo número, mas não é a mesma posição. Certo? O L, eu vou marcar isso aqui, ó. Vou colocar x5 y7. Vamos lá. Já reconheceu? Já achou ele aí na sua tela? x5, ó. Esse aqui é o x, ó. 5. Agora eu preciso do y7. y7, achei. Então, esse daqui é o meu ponto E. Ok? Esse é o que eu chamo de ponto E. Então, gente, isso é o estudo de coordenadas cartesianas. Quando eu quero definir os pontos dentro de um plano cartesiano, eu preciso construir esse meu plano, como eu acabei de construir aqui para vocês, ok? E depois de construir o meu plano, eu vou marcar esses pontos dentro do plano cartesiano exatamente desta forma. Certo? Ótimo. Vou mostrar um detalhezinho para vocês. A gente consegue construir dentro do plano cartesiano figuras. A gente primeiro marca os pontos, depois vem aqui e une as pontas. Ó. Olha lá. Agora vamos juntar daqui para lá. Vou construir, nesse caso aqui, algo como um pentágono. Não vai ficar muito parecido por causa do A e... não, até que o A não está colinear ao E. Construir o meu pentágono. Certo? A gente consegue construir figuras deste modo. Certo? Isso são coisas muito utilizadas, por exemplo, pela polícia, pelo IBAMA, ok? Pela NASA, quando estuda crateras na Lua, IBAMA para localizar queimadas de florestas, polícia para ver movimentação suspeita em casos de contrabando e coisas do tipo. Isso é muito utilizado, essas coordenadas cartesianas. Tá bom? Vou passar um exercício aqui para vocês. Façam, copiem e façam. Ok? E daqui a pouco eu posto a correção. Valeu! Vou botar a foto do exercício aí na plataforma, no WhatsApp. Ok? Acho que foi só isso, né? Como é que eu paro essa gravação?